Olá, sejam bem-vindos ao canal do Ministério Online Peniel. Meu nome é Michele e eu estou super feliz de ter vocês aqui comigo. Hoje é dia de culto, mas antes de continuar, eu quero pedir que você já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like nesse vídeo, tá bom? E vamos iniciar, o nosso culto de hoje, nosso culto nas segundas-feiras. Estou muito feliz de ter iniciado esses cultos aqui no canal. Estou trazendo mensagens especiais para que vocês possam ter uma vida cristã fortalecida, principalmente nos tempos em que vivemos. Os verdadeiros cristãos estão ficando cada vez mais sozinhos. Eles não estão se encaixando num sistema religioso que ensina eles a serem eternos bebês imaturos na presença de Deus. Então, que possamos estar nos fortalecendo a cada dia mais no Senhor, para que possamos conseguir seguir em frente, mesmo sendo rejeitados pelas igrejas físicas, pelo sistema religioso. Antes de irmos para a mensagem de hoje, vamos louvar o hino 39 da harpa cristã, Alvo Mais Que a Neve, hino muito conhecido no meio cristão. Então, que possamos estar abrindo o coração para louvar e adorar ao Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
Esse louvor, ele nos mostra algo muito importante e que, infelizmente, há muitos líderes cristãos, principalmente voltados para a área de libertação, que eles não estão entendendo atualmente. A área de libertação é muito importante, eu acredito no Ministério de Libertação, mas o Ministério de Libertação não tem nada a ver com você dar uma oferta em dinheiro para ser liberto, não tem nada a ver com rituais, mas com o nome de Jesus e com o sangue de Jesus, porque é no nome de Jesus e no sangue de Jesus que há poder para quebrar todas as prisões, todas as cadeias, para curar, para salvar, para libertar as pessoas. Então, que possamos nos lembrar disso, e tenho muita coisa para falar a respeito disso, vai ser bem interessante, né? Como dizem por aí, vai ser forte. Então continue aqui no canal comigo, tá bom? E quero estar orando agora, né? Para iniciarmos, né, a nossa mensagem de hoje, que está lá em Mateus 5, do versículo 17 ao 20. Senhor, meu Deus amado, estamos aqui, Senhor, reunidos em mais um culto ao Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, falar para cada vida, cada coração. Que o Senhor possa revelar a Tua palavra, dar discernimento, dar entendimento. Que a Tua palavra possa frutificar em solos férteis, para a glória do Teu santo nome, no precioso nome de Jesus. Amém. Então vamos ler aqui Mateus capítulo 5, versículo do 17 ao 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então aqui a Bíblia já deixa bem claro, né? Para quem quer entrar no reino dos céus, além de ter fé em Jesus Cristo, é preciso obedecer a sua palavra. E se você não busca obedecer com excelência, não entrará no reino dos céus. Então todo aquele que tem fé, todo aquele que crê em Cristo Jesus, para que ele mantenha, né, ali a sua salvação, para que ele entre no reino dos céus, é preciso amar a sua palavra, obedecer a sua palavra, né? E a sua palavra é a lei que nos conduz, né? E não estou falando aqui apenas de leis mosaicas, de leis do Antigo Testamento, mas toda a palavra de Deus é uma lei, é uma regra de prática, de fé que nos conduz para o reino eterno ao lado de Jesus. Então não adianta gostar, né, de Jesus Cristo, gostar de ir na igreja, ouvir pregações, gostar de louvores, e não colocar nada disso em prática, não colocar a palavra de Deus em prática e colocar a palavra de Deus em prática com excelência. Não é de forma relaxada, não é de qualquer maneira. E aqui no Novo Testamento, com essa fala de Jesus, né, não tem como evitar de falar da lei do Antigo Testamento e da graça manifesta em Cristo Jesus. E isso deixa as pessoas muito confusas atualmente, tão confusas que eu tenho observado ministérios de libertação trazendo regras de leis para a atualidade que Jesus já cumpriu por nós, em Jesus já é cumprido, e esquecendo que quem liberta é Jesus Cristo, né? A libertação é através de Jesus Cristo, não é através de cumprimento de lei que pela graça em Cristo Jesus automaticamente já cumprimos. Então temos que tomar muito cuidado com isso, porque está havendo alguma confusão relacionada às leis. Não que eu estou dizendo que o Antigo Testamento não presta, não é válido, que o que está sendo ensinado ali no Antigo Testamento não devemos obedecer e cumprir. Mas existe a forma certa de cumprir tudo isso através de Jesus Cristo, através da cruz, né, que foi Jesus, né, que sofreu ali na cruz por nós. Então é através dele que cumprimos a lei, e não é através de fazer um ritual, de fazer algo
que vai trazer a bênção de Deus na minha vida, que vai trazer a libertação, porque quem liberta é Jesus Cristo, não são rituais, não são ofertas, também não são orações de outros líderes e cristãos. Quem liberta é Jesus Cristo. Jesus pode usar pessoas, né, para orar, para ensinar, para mostrar um caminho, mas quem liberta é Jesus Cristo. É o nome de Jesus, é o sangue de Jesus. Não são rituais, não são festas judaicas, não são ofertas em dinheiro. Então nós precisamos resgatar isso, entender que a libertação é importante, mas ela é feita pelo nome de Jesus, através do sangue de Jesus derramado na cruz, que nos cobre, que nos purifica, como louvamos aqui, né, com o louvor da harpa cristão, número 39, alvo mais que a neve. Quem nos deixa alvo mais que a neve é o sangue de Jesus, né? Não é um sacrifício, não é um ritual, não é uma oferta em dinheiro que nos deixa mais alvo que a neve, que nos limpa de todo pecado. É o sangue de Jesus. E hoje encontramos dois extremos. Alguns acham que a lei não serve para mais nada, e outros vivem debaixo da lei como se Jesus não tivesse vindo. E eles estão ali debaixo de rituais, regras e obrigações do Antigo Testamento que não são mais necessárias. E é preciso muito discernimento para entender o que devemos praticar ainda e aquilo que não devemos praticar, porque em Cristo Jesus já estamos praticando aquela lei. Em Mateus 5, né, nesses versículos que lemos, do 17 ao 20, Jesus nos ensina algo muito equilibrado, que é: ele não anula a lei, mas também ele não nos coloca debaixo dela como um sistema de condenação ou como um sistema de regras necessário para que Jesus nos alcance, nos liberte, nos salve e nos ajude em relação aos nossos problemas. Então, na mensagem de hoje, nós vamos entender o que Jesus quis dizer quando afirmou que veio cumprir a lei e como nós a cumprimos nele toda a lei. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus começa corrigindo um possível erro de interpretação. Ele não veio destruir o Antigo Testamento. Ele veio revelar o seu verdadeiro sentido. A lei nunca foi um problema. O problema sempre foi o coração humano, que foi incapaz de obedecer perfeitamente. A lei revela o caráter de Deus, o padrão santo de Deus, mas ao mesmo tempo a lei em si mesma, ela não nos dá poder para cumpri-la perfeitamente. E é exatamente por isso que Deus nos presenteou com Jesus Cristo, porque é somente através de Jesus Cristo que conseguimos cumprir 100% da lei, se quisermos, né, obedecê-lo. A lei naquela época pelos fariseus, né, ela estava sendo usada com excessos e com abusos. E é exatamente isso que Jesus veio convencer o povo, que obedecer a lei é importante, mas todos aqueles excessos, distorções e abusos, né, que os religiosos, os líderes religiosos estavam fazendo, não estava agradando a Deus e não estava de acordo com o plano de Deus. Por isso, Jesus, ele não diminui a lei, ele cumpre ela plenamente da forma correta, para abrir um caminho para nós, para que pudéssemos também estar cumprindo a lei. Precisamos entender que tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo Jesus. Os sacrifícios, os sacerdotes, as festas, os rituais, as alianças. O que era sombra em Jesus se torna realidade. Jesus viveu uma vida de perfeita obediência. Onde Israel falhou, Jesus venceu. Onde nós falhamos, ele permaneceu fiel. A obediência perfeita que Deus exige foi vivida por Jesus e creditada a nós pela fé. Jesus inaugura o reino de Deus. A lei alcança o seu propósito final nele mesmo, em Jesus Cristo. E um problema muito sério que acontecia naquela época é que muitos líderes religiosos, eles exigiam muito do povo em relação à lei, mas eles mesmos não conseguiam obedecer 100%. Eles cobravam muito, mas não viviam a lei. Eles tinham um exterior aparente muito bonito, muito de acordo com a lei e exigia das pessoas, mas o seu interior estava vazio da presença de Deus. Porque a lei, ela nos mostra o caminho que não devemos percorrer, mas
o ser humano é falho em obedecer essa lei de forma plena. Por isso, Jesus veio nos capacitar pela graça a obedecer a lei. Vamos a um exemplo bem simples e prático relacionado ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo precisava oferecer sacrifícios constantes por causa do pecado. Então, eles ofereciam ali cordeiros, bodes, novilhos, tinha pombos também que eram oferecidos. Era um ritual contínuo. Só que precisamos entender que todos esses sacrifícios, eles não removiam, eles não purificavam as pessoas dos seus pecados. Eles apenas cobriam os pecados temporariamente. Se você for olhar lá no Antigo Testamento, tinha um lugar que eles colocavam o sangue e o sangue cobria tudo, Então, é como você colocar um sangue numa bandeja, cobre aquela bandeja ali. Mas dependendo da mancha que tiver naquela bandeja, não vai tirar aquela mancha. Então, era isso que acontecia. O sangue só cobria o pecado temporariamente. Só que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, ele hoje nos purifica, nos limpa por completo de todo pecado e de toda injustiça. Então hoje o sangue de Jesus nos lava mesmo do pecado. Ele não nos promove uma cobertura superficial como o sangue dos animais no Antigo Testamento. Hoje não precisamos mais oferecer animais, não precisamos repetir rituais, não precisamos de sacrifícios, não precisamos de nenhum outro tipo de sacrifício, porque Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito. Jesus foi o sacrifício perfeito, que não pecou, que cumpriu toda a lei, para que pudéssemos estar realizando em Cristo Jesus o cumprimento de toda a lei, a obediência a Deus, para que pudéssemos viver uma vida em santificação, em pureza diante de Deus. Precisamos sempre entender, a lei ela nunca foi errada, mas ela foi cumprida em Cristo Jesus. E é Cristo Jesus que nos capacita a cumprir essa lei pela graça. Voltar aos rituais é dizer, ainda que sem palavras, que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. E essa é uma das minhas maiores preocupações com o Ministério de Libertação atual, sabe? As pessoas estão trazendo ritos para o Ministério de Libertação e esquecendo que é o nome de Jesus e o sangue de Jesus que liberta, que lava, que purifica de todo pecado, de toda injustiça. É a palavra de Deus que liberta. Então não temos que nos escorar em tradições, em rituais, em ofertas em dinheiro para sermos libertos. Temos que nos aprofundar no relacionamento com Jesus e pedir para que Ele nos liberte, para que Ele nos purifique de todo pecado e de toda injustiça. Agora um ponto importante, se a justiça não exceder a dos escribas, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque foi como eu disse, os escribas e fariseus, eles traziam muito peso para o povo, muita cobrança, muitas regras extras em relação à lei, e as pessoas não davam conta de cumprir. As pessoas ficavam tão preocupadas em cumprir a lei, que elas não conseguiam ter um encontro verdadeiro com Deus, ter o coração transformado, sentir paz, sentir alívio. Eles eram muito bonitos por fora, mas vazios por dentro. Não tinha a presença de Deus plenamente ali por dentro. Então eles estavam mais preocupados com uma aparência de religiosidade, com uma aparência perfeita, no cumprimento de cada detalhe de regras, de leis. Pessoas eram brutalmente punidas caso falhassem em alguma lei, mas faltava amor, faltava misericórdia, faltava um coração transformado por Deus, cheio do amor de Deus, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. E é exatamente isso que Jesus veio trazer. Não adianta parecermos religiosos perfeitos se o amor de Deus não flui em nosso coração para distribuirmos isso para as pessoas. Os fariseus, eles seguiam rituais, conheciam as regras, tinham uma aparência muito bonita de santidade, mas o coração deles não havia sido transformado. Mas a justiça do reino, a justiça que Jesus exige, ela não é externa, ela não é de aparência, e é exatamente isso que Jesus está nos ensinando. É uma justiça
é uma limpeza interna do coração, onde tira toda a sujeira, todo o pecado, toda a injustiça do nosso coração. Isso não tem nada a ver com rituais, mas com um relacionamento profundo com Deus. Hoje, nós não cumprimos a lei tentando obedecer os rituais do Antigo Testamento, mas cumprimos a lei quando estamos em Cristo Jesus, pois Jesus cumpriu a lei por nós, somos justificados pela fé, recebemos o Espírito Santo e a graça de Deus que nos capacita a cumprir a lei sem peso. A lei agora, ela está escrita no nosso coração, ela não está do lado de fora mais, sendo muito difícil olhar para aquilo e cumprir. Ela está gravada no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Por isso, hoje nós somos capacitados a cumprir a lei através de Cristo Jesus. Não obedecemos hoje para sermos aceitos, mas obedecemos porque já fomos aceitos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus e capacitados por Jesus, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus através de Cristo Jesus. E como eu disse, precisamos ter muito cuidado com os líderes e ensinos que insistem que as igrejas devem praticar rituais do Antigo Testamento como obrigação espiritual, como imposição de festas judaicas como obrigatórias, e muitas dessas festas judaicas, para você participar delas, você tem que dar uma oferta bem generosa em dinheiro, rituais de purificação, exigência de práticas como condição de bênção e de libertação. Isso não é profundidade espiritual. Muitas vezes é um desconhecimento da obra completa de Cristo Jesus na cruz. Precisamos estar alertas e perceber que quando um líder coloca rituais no lugar da cruz, ele desloca o centro do evangelho, que é Jesus Cristo, a cruz de Cristo, do seu lugar. E ele coloca outra coisa no lugar que pertence a Jesus Cristo. Ele também, o líder que faz isso, ele não está confiando na obra da cruz, ele não está confiando no sangue de Jesus, no poder que há no nome de Jesus para que vidas possam ser alcançadas, libertas e transformadas. Ele está tirando a confiança de Jesus e colocando em rituais, em ofertas em dinheiro, em festas que às vezes a gente até poderia participar, mas de uma forma equilibrada e não como uma condição de sermos abençoados, como se fosse uma única condição de sermos abençoados, porque somos abençoados, libertos e transformados por meio de Cristo Jesus. Tudo o que tenta complementar a obra de Jesus na cruz, na verdade, ela enfraquece o espírito, ela enfraquece também a nossa fé e muitas vezes pode nos conduzir a um caminho de apostasia. Temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando é pregado que se fizermos determinados rituais, entregarmos determinada oferta, Jesus vai nos abençoar, tirar a nossa dor. E muitas vezes Jesus ele não vai trazer bênçãos financeiras ou vai eliminar uma dor da nossa vida, mas ele vai nos capacitar a transitar por tudo isso, sendo fiel a ele até o fim. Jesus, ele não aboliu a lei, ele não nos deixou sem direção, porque a lei nos mostra a direção que devemos seguir. A lei expõe tudo aquilo que desagrada a Deus e por isso temos que estar atento a conhecer a lei de Deus, mas sabendo que só cumpriremos essa lei através de Cristo Jesus em nossa vida. Jesus nos deu algo maior, que é um novo coração transformado pelo sangue de Jesus, limpo e purificado pelo sangue de Jesus. Em Cristo a lei não condena, mas ela nos direciona. A graça transforma e a obediência se torna fruto de amor e não uma obrigação. Que possamos viver não presos a rituais, mas firmados na cruz de Cristo, guiados pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Eu espero que a mensagem de hoje possa continuar florescendo no seu coração, que o Espírito Santo possa conduzir a sua vida cada dia mais profundamente nessa mensagem de hoje, na presença de Deus. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que esse culto, essa mensagem possa abençoar muitas vidas ainda. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.